Nessa edição do Correspondente Local, você confere uma entrevista exclusiva com os jogadores do Sada Cruzeiro, atual campeão brasileiro de vôlei. Uma reportagem especial sobre os espaços culturais em Ponta Grossa e o resultado da audiência de conciliação que definiu o tempo de uso do aterro Botuquara. Olá, você está assistindo a mais uma edição do Correspondente Local, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A Prefeitura Municipal tem 60 dias para abrir um novo processo licitatório de contratação de serviços para a destinação de resíduos através de um aterro privado. No dia 1º de novembro, a Comissão Especial do Lixo da Câmara de Vereadores protocolou uma denúncia ao IAP sobre as irregularidades no aterro. Na sessão do dia, o vereador Florenal, membro da SEI, também reclamou da falta de engajamento das instituições responsáveis. O que nós estamos percebendo é que os órgãos que tinham que fiscalizar o aterro sanitário estão olhando o aterro ali no asfalto. Não estão entrando, não estão colocando o pé no vala, não estão pisando no lixo, porque se tivesse feito isso, a situação daquele aterro seria pior. No mesmo dia, aconteceu uma audiência de conciliação entre a Prefeitura, o Ministério Público, o CONDEMA e o IAP. Nessa audiência, ficou acordado judicialmente o uso do aterro Botuquara por mais 14 meses. Ou seja, até dezembro de 2018, o novo aterro deve estar pronto e as atividades do Botuquara devem estar encerradas oficialmente. Também ficou definido o prazo de 2 meses para a abertura de um novo edital para a licitação da construção de um aterro privado. Esse novo edital recebeu algumas mudanças. Empresas de todo o país podem prestar serviço e enviar propostas. 3% do pagamento à empresa será destinado para a compensação ambiental do local onde o aterro do Botuquara está localizado. O prazo de contrato entre município e empresa estará fixado em 60 meses e não 12 como anteriormente. Com esse novo acordo, a multa de R$1.000 por dia, prevista pelo Ministério Público após o fim do TAC, foi suspensa. Ela pode voltar a valer daqui a 1 ano, caso as exigências do novo acordo não sejam cumpridas. No dia 1º de novembro, foi formada a Comissão Especial de Investigação da 28ª Mission Fest. Por meio de uma votação na Câmara, foram definidos 5 integrantes: Sargento Chiarone, Celso Cieslak, Pastor Ezequiel, Ricardo Sampieri e George. A SEI pretende investigar a participação do poder público na festa, que é terceirizada desde 2014. Músicos locais podem ganhar mais visibilidade com a aprovação do projeto de lei Novos Talentos, que tramita na Câmara de Vereadores. Confira a reportagem de Kimberly Safraide e Ellen Almeida. Nós fomos procurados, na verdade, por alguns produtores musicais, por alguns músicos aqui da nossa cidade, que nos relataram que em outras cidades esse projeto já acontece. Para incentivar as nossas bandas, para incentivar a nossa cultura e para dar a oportunidade que os artistas da nossa cidade possam ser mais reconhecidos dentro da nossa cidade, mas principalmente nacionalmente. Porque o artista estabelecendo o seu trabalho, o seu público, ele precisa se valorizar. Os produtores da cidade precisam ter a consciência que o artista que vem de fora não permanecerá na cidade o ano todo. E os artistas locais passarão o ano todo promovendo a sua música, porque um precisa do outro e juntos eles podem conseguir um melhor resultado. A pessoa vai ter que se alimentar, a pessoa vai ter que gastar equipamentos, vai ter que estar presente no horário, saindo de outras atividades. Mas eu acho que é importante ter esse debate ainda, né? Eu acredito que as pessoas, até um dono de bar, um dono de algum local que forneça serviço de música, ele vai estar vendo a pessoa num palco maior, para mais pessoas, vai ter acesso, às vezes ele nunca teria acesso àquela banda, àquele artista, se
na cidade, né? Mas daí ele vai com outro objetivo, não, vou assistir um Capital Inicial, sei lá o quê, e vai assistir uma banda de rock, né? Na Mich. Eu acho que é importante para isso, para aumentar a visibilidade dele. A arte vale a pena, né? Senão não tinha ninguém tentando fazer. O projeto passa agora pela Comissão de Justiça da Câmara e deve ser votado nos próximos dias. Recebemos no estúdio a repórter Jaqueline Androli para comentar a Lei Orçamentária Anual de 2018, que foi apresentada em setembro deste ano. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, Scarlett. Começamos no mês de novembro e a proposta de lei orçamentária para 2018 ainda não foi votada na Câmara Municipal dos Vereadores de Ponta Grossa. A proposta foi apresentada em audiência pública no dia 27 de setembro e propõe 838 milhões de reais para o ano que vem. Mas, Scarlett, aqui é importante o esclarecimento. O valor dos recursos para investimentos é de 8% menor com relação à última lei orçamentária. Conforme apresentado em reportagem especial no correspondente local do dia 5 de outubro, as áreas que mais recebem investimentos são saúde e educação, seguindo uma lei federal que determina 15% e 25% para cada área, respectivamente. Mas como que funciona a lei orçamentária? Então, Scarlett, para quem não conhece, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. É a lei considerada mais importante para o município. Nela está contido o planejamento de gastos que define as obras e os serviços que são prioritários, levando em conta recursos disponíveis todo ano. A primeira proposta para o orçamento deve ser enviada para a Câmara até o dia 30 de setembro de cada ano. Além disso, a Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano. O processo de confecção do orçamento deve ouvir as demandas da população através de audiências públicas. Em Ponta Grossa, a proposta foi apresentada em audiência pública, porém, ainda não está previstas novas audiências para debater as divisões orçamentárias para cada pasta. Em 2016, a proposta de lei orçamentária foi aprovada somente em dezembro. O mesmo se espera para este ano. Lembrando que a primeira aprovação se refere ao orçamento geral para os próximos 12 meses. Os vereadores ainda podem propor emendas para o projeto de lei orçamentária, que serão colocadas em avaliação. É isso, Jaque. É importante a população saber como funciona a LOA e participar das discussões do orçamento. No próximo bloco, você confere uma reportagem especial sobre a situação dos espaços culturais em Ponta Grossa. Durante o mês de novembro, acontece o Festival Nacional de Teatro em Ponta Grossa, o FENATA. Com isso, alguns espaços culturais recebem um olhar mais atento da cidade e diversos problemas podem ser observados. Veja a reportagem especial de Bruna Alexandrino, Júlia Garbelotti, Gabriela Clare e Mirna Base. O Festival Nacional de Teatro, o FENATA, é um dos mais antigos do país e está acontecendo nesta semana em Ponta Grossa. Os espetáculos principais acontecem no Cine Teatro Ópera, porém, isso não significa que o espaço é preservado como deveria. Fiação elétrica estourada, cadeiras quebradas, infiltração de água e buracos no teto são apenas alguns dos problemas encontrados dentro dos espaços. Ainda faltam na cidade especialistas na área de preservação de prédios. Os edifícios mais antigos são os que mais precisam de atenção. Os imóveis tenham sido tombados, ou mesmo que ainda não tombados, tendo um valor artístico, eles devem ser mantidos para que a comunidade possa pegar esse pedaço da história. O que não é fácil, porque se todas as construções exigem manutenção, uma construção antiga dessa natureza exige uma manutenção dobra ou talvez tripla. Dos 7 espaços culturais da cidade, apenas 2 não são tombados. A burocracia que envolve o tombamento dificulta a reforma e impede a restauração dos lugares. Toda alteração e manutenção que a gente tem que fazer em imóveis tombados precisa passar pelo Conselho de Patrimônio Cultural. Não pode ser assim, pintar uma pintura, uma troca, tem que seguir o que está no seu tombamento. E hoje todos os nossos imóveis são tombados, tirando o conservatório e a biblioteca, o Centro de Música e a biblioteca, que não são tombados. O restante é tudo tombado pelo patrimônio histórico. Além da falta de manutenção, espaços como o Centro de Cultura são utilizados como depósito. É um espaço excelente, era a antiga TV educativa, e hoje está abandonada assim, a estrutura, porque tem bastante umidade, tem aquele cheiro de ruim, né, de úmido, assim, ao ponto de mofo. Então é um cheiro horrível, assim, e virou depósito, né. Tem outras salas lá que virou depósito da Secretaria de Educação, que tem carteiras lá.
as carteiras que quebraram, eles criaram um depósito lá e está sendo usado aquele espaço para depósito. É comum artistas tirarem dinheiro do próprio bolso para bancarem exposições culturais. Falta esse investimento, tanto por quem administra a cidade, quanto pelos vereadores que não criam leis, onde a gente possa investir um pouco desse faturamento do município para que seja mantido o nosso patrimônio. É uma questão de desorganização mesmo, falta de administração. Eu era conselheiro de cultura, desisti, esse ano nem quis me envolver mais, porque a gente fica só batendo na mesma tecla. Além dos impeditivos estruturais, a burocracia é outra barreira para os artistas da cidade. E assim, a gente sempre sentiu a dificuldade de encontrar, depois de 2013, espaços, porque a gestão do Centro de Cultura mudou. Então ficou mais complicado para a gente poder ensaiar, para poder apresentar, né, aqui no Centro Teatro Ópera que a gente está fazendo aqui. É complicadíssimo, assim, porque você depende de terceiros, de ofícios, de protocolos e tudo mais. E isso desgasta o artista porque ele acaba se prendendo a coisas assim que desestimula ele, sabe? Não tá aqui, não tem uma estrutura funcional. Não tem uma agenda aqui, alguém que cuide para agendar aqui, porque esse espaço deveria estar todos os dias sendo usado pelos artistas, pela comunidade e outras pessoas. E não é, isso acontece, está fechado para pequenos grupos, né? Pequenos grupos, isso é muito complicado, é muito difícil lidar disso, porque a gente está no assunto da política, né? Segundo o diretor de cultura, Eduardo Godoy, o setor recebe cerca de 9 milhões de reais, e mais da metade desse investimento é para a folha de pagamento, e apenas 500 mil reais são supostamente destinados à restauração de prédios. Desses 9 milhões, boa parte, mais da metade, é investido no pessoal, em folha de pagamento, e o restante vai para as nossas atividades culturais. Manutenção da orquestra, do coro, da banda lira, os eventos, festivais, livros, enfim. E um deles é a questão do nosso patrimônio, das nossas unidades culturais. São várias coisas que precisava, né, colocar o trem nos trilhos novamente. Né? Mas enquanto não tiver uma administração que pense assim, né, que eu sempre digo, né, a cultura você pode fazer sem dinheiro, mas tem que ter cabeças pensantes para tentar organizar. Onde está o espaço para os artistas se reunirem? Onde está o espaço para as coisas acontecerem? Não sei. Né? Tá aí, mas está abandonado. Locais como o Cine Teatro Ópera recebem, além do FENATA, vários eventos ao longo do ano. A estrutura física desses espaços tem grande influência na vida cultural do município, mas é objeto de descaso do poder público. O FENATA começou na última segunda-feira, dia 6, e vai até o dia 16. Nesse sábado, 11, você pode assistir a peça. Hoje tem espetáculo no calçadão da Coronel Cláudio, às 10 horas da manhã. No domingo, a companhia Talagadá apresenta Romeu e Julieta no Parque Ambiental, às 16 horas. Ambas têm classificação livre e entrada franca. A programação completa está disponível no site do evento. Veja no próximo bloco uma entrevista exclusiva com os jogadores do Sada Cruzeiro, atual campeão brasileiro de vôlei. Estamos de volta com o correspondente local. O Novo Basquete Ponta Grossa venceu o Londrina no último final de semana. Com a vitória nos 2 primeiros jogos do melhor de 3, a equipe dispensou o último jogo e se tornou tricampeã paranaense. E em menos de uma semana, o Ponta Grossa Caramuru Vôlei disputou 2 jogos importantes na Superliga Masculina de Vôlei e também a final do Campeonato Paranaense. Confira os detalhes na reportagem de Andressa Zafalon e Kathleen Lemes. Na sexta-feira, dia 3, a equipe do Caramuru disputou a 4ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, contra o atual campeão do torneio, o Sada Cruzeiro. O jogo foi acirrado do começo ao fim, mas mesmo com o time pontagrossense dificultando, o Cruzeiro conseguiu levar a melhor e venceu a partida por 3-1. Nós estamos jogando com equipes favoritas ao título, Sada nada mais nada menos que bicampeão mundial, atual campeão da Superliga, entre tantos outros títulos que eles têm. Eu acho que o que falta para a gente é um pouquinho de tranquilidade nos momentos decisivos. E o nosso objetivo é um objetivo muito modesto, conforme a nossa equipe. Nós queremos nos manter na elite, ficar entre os 10. Na quarta-feira, dia 8, o Caramuru também enfrentou o Sesc do Rio de Janeiro na 5ª rodada do torneio. Mas a equipe não conseguiu um bom resultado e foi derrotada por 3-0.
Os 2 jogos foram em casa, na Arena Multiuso. Com os resultados, o Caramuru se encontra em 10º lugar na competição. Mesmo com as derrotas nos jogos da Superliga Masculina de Vôlei, a equipe do Caramuru se consagrou a campeã do Campeonato Paranaense de Voleibol na categoria adulto. O jogo decisivo da final foi aqui na Arena Multiuso, no dia 4 de novembro, contra a equipe de Palmas. No jogo, o Caramuru venceu por 3-0. A partida foi tranquila para o Caramuru. Os 2 primeiros sets resultaram em 25-18 e o terceiro em 25-13 para a equipe, que jogava em casa. O jogador Caio da Silva ressalta a importância da conquista do campeonato para o time. É importante para o crescimento da equipe, né? Tem muitos atletas que estão na Superliga e não podem jogar o Paranaense. Então a forma da gente estar no Paranaense é dar mais ritmo para quem está sendo um pouco utilizado na Superliga e ganhar mais consistência na equipe. Este é o 2º ano consecutivo que a equipe do Caramuru conquistou o Paranaense sem perder nenhum jogo. O próximo jogo do Caramuru na Superliga será no sábado, dia 11, em Maringá, contra a equipe paranaense Copel Telecom Maringá Vôlei. As repórteres Andressa Zafalon e Kathleen Lemes também conversaram com 2 jogadores do Sada Cruzeiro. Eles iniciaram a carreira aqui no Paraná e hoje defendem o atual campeão na Superliga de Vôlei. Ambos já representaram as equipes de Castro e de Ponta Grossa em competições estaduais. É com você, Andressa. Então, Scarlett, vamos conversar agora com o jogador do Sada Cruzeiro, que é a equipe mais vitoriosa do voleibol mundial masculino. O jogador em questão é o Pablo Ventura, de 19 anos, natural de Vera, do Mato Grosso. Mesmo sendo mato-grossense, a carreira de Pablo teve uma guinada quando ele veio para o Paraná em 2012 representar a equipe de Moarama, cidade do noroeste do Paraná. Atualmente, em 2017, também Pablo representou a seleção brasileira na categoria Sub-21. Pablo, conta pra gente como foi sua trajetória e sua experiência jogando aqui pelo Paraná. Bom, eu cheguei aqui no Paraná em 2012. Eu recebi o convite do Amauri, que até então era técnico de Moarama. Foi quando realmente começou tudo mudar pra mim. Eu até brinco com a Amauri, eu falo que eu fui apresentado ao voleibol de verdade. Porque eu cheguei aqui e encontrei uma realidade totalmente diferente do meu estado, um voleibol, mesmo da minha categoria, né, com 14 anos, de alto nível já pra mim, que estava no Mato Grosso. E aí eu passei 4 anos em Moarama, de 2012 a 2015, jogando, e foi tipo 4 anos de muita importância para mim. Eu representei campeonatos da Sub-14, Sub-17, Sub-21. Eu me destaquei bastante no estado e eu acho que me deu uma visibilidade muito grande, tanto no estado como fora. Eu falo que eu tive a sorte de ter sido federado pela primeira vez aqui no estado, então eu representei o estado em campeonatos brasileiros. Eu não representei o Mato Grosso, mesmo sendo nascido no Mato Grosso, então eu sou considerado um atleta paranaense por ter feito a primeira federação aqui. E como que você avalia o esporte paranaense aqui com relação ao vôlei aqui no Paraná? Eu acho que o Paraná é um estado que faz muito atleta de base. Forma muito atleta bom sai do estado, muito atleta vem para cá, se aperfeiçoa e sai também, foi o meu caso. É um estado que investe bastante nas bases, tanto que hoje a gente tem a Taça Paraná, que é um dos maiores, é o maior campeonato da América Latina. Então isso mostra que é um estado que investe bastante na base. Pablo, agradecemos a tua participação aqui no Correspondente Local. E a repórter Kathleen Lemes também conversou com um atleta do Sada Cruzeiro que foi revelado aqui no Paraná, o Luquinhas, de 18 anos, natural de Curitiba. O Luquinhas também já foi atleta da seleção brasileira nas categorias infantil e infanto. Então, Andressa, o Luquinhas se destacou após frequentar as seleções brasileiras de base desde 2014. Ele já defendeu o Círculo Militar do Paraná por 6 anos e também o time paulista Suzano na última temporada. Atualmente, ele é reserva do líbero Serginho. Então, Lucas, eu quero que você conte pra gente um pouco da sua experiência aqui no Paraná antes de chegar ao Cruzeiro, também um pouco como foi ser chamado para jogar no Cruzeiro. Então, eu comecei a jogar aqui em 2010, eu jogava em Curitiba pelo Círculo Militar do Paraná e joguei aqui durante 6 anos. E durante esse tempo, todo ano tem um campeonato que, inclusive, acabou recentemente, que é a Taça Paraná, que é um dos maiores de base do Brasil. E foi onde o Cruzeiro me viu jogar. E eles entraram em contato comigo no final de 2015 para 2016 e me fizeram a proposta para eu ir para lá. Você jogou aqui por Ponta Grossa também. Isso teve alguma influência na ascensão da sua carreira? Cara, na verdade teve muita influência, porque meu primeiro campeonato de líbero eu joguei por Ponta Grossa. Meu clube tinha uma parceria e eu fui emprestado para jogar um campeonato que nós não disputávamos.
E nesse primeiro campeonato eu já consegui ganhar o destaque de melhor jogador pela equipe de Ponta Grossa. E durante 3 anos eu fui nesse esquema de ser emprestado para jogar alguns campeonatos e eu vim para Ponta Grossa. A gente ganhava praticamente todos os campeonatos que a gente disputou. E o técnico, o Dalmo, ele estava comigo nas seleções de base, então ele abriu muita oportunidade para mim, aqui a equipe de Ponta Grossa contribuiu bastante. O Pablo e o Lucas representarão o Cruzeiro no Mundial de Clubes que acontece na Polônia entre os dias 11 e 17 de dezembro. A equipe busca o 4º título da competição. O correspondente local fica por aqui. Você pode conferir outras edições em periódico.jor.br. Até a próxima edição!